vigiai e orai, me livre do mal, não me deixe cair em tentação, etc. Mas de quem é que o Evangelho está falando, afinal? De Satanás, é claro, que é o nosso assunto de hoje. Para quem não me conhece, eu me dirijo a cristãos com um encargo espiritual de levar a eles ensinamentos contidos no Evangelho do Reino dos Céus, Evangelho do único mestre, do único pastor, do único rebanho, Evangelho que nos trouxe o seu único pastor, né? A ser vivido e praticado pela sua única igreja. Estou falando de meu encargo, de dar visibilidade, com uma incumbência, de levar a verdade para a nossa salvação. Essas pregações elas são negligenciadas e omitidas por conveniência religiosa, ou mesmo até por falta da unção necessária, né, para tais revelações. É que acontece, que a nossa cultura procedente de uma matriz religiosa cega e pobre e despreparada para lidar com a essência que representa Cristo, o catolicismo, de onde nós todos viemos um dia, então, longe dos ensinamentos de Paulo, né, se constitui no mal que prejudicou muito a humanidade, do que falaremos em outro vídeo. Nós somos dissidentes e descendentes dos católicos, como protestantes, que vieram também a se constituir como uma religião e também omitem desses ensinamentos, preservando institutos da velha aliança, como dízimo, sacrifício, para oferir lucros. Hoje, porém, falaremos sobre Satanás e suas hostes. Outrora, anjo caído, anjo rebelde de Deus, expulso do santo convívio do Senhor, passou a residir nesse planeta. E até vir a ser derrotado um dia e destruído totalmente, ele vem fazendo o que mais gosta: roubar, matar e destruir. E tal como ocorreu lá no paraíso com Adão e Eva, ele age com permissão de Deus sobre aqueles que desobedecem a Deus e seus preceitos divinos. Assim, quando isso acontece, se dá permissão, se dá legalidade e autorização a Satanás para agir em nossas vidas, enganar pessoas, né? Enfim, e levá-los para o mundo dele, onde todos morrerão com ele. Isso está em 1 João 5,19. Sabendo que não é fácil, né, falar sobre esse assunto, pois, como já disse, religiosamente, por muito tempo e até hoje, temos sido levados a acreditar que o diabo já não tem mais poder sobre nossa vida, o que para o reino das trevas tem sido uma grande vantagem em proveito do diabo. Aí nós baixamos a nossa guarda, não oferecemos a ele resistência nenhuma, e ele, como oportunista, aproveita disso para nos trazer muitos problemas, nos desferir contra nós golpes muito, muito prejudiciais, trazendo crise, sofrimento, angústia, depressões, doenças e paixões, que os religiosos desavisados pensam que tudo isso procede da vontade de Deus, para testar a nossa fé ou coisa assim, mas nunca colocando a culpa no verdadeiro causador, Satanás. Ele tem abusado e zombado de nós, como povo de Deus, fazendo este povo acreditar que, por ele ter sido derrotado na cruz por Cristo, ele iria deixar de agir contra nós, e que passaria
apenas a ser uma mera figura folclórica, e não como um ente mais perspicaz que acompanha a evolução do mundo, mudando de armas, armadilhas, ciladas e estratagemas, com o único propósito de confundir a humanidade, atingindo a mente e a vida dos que pensam estar salvos. Vou dar um exemplo histórico, 2 exemplos afinal. Entre os anos de 1347 a 1351, a peste negra, através de uma bactéria transmitida pela pulga do rato, na Eurásia, atingiu a casa dos 200 milhões de mortos. O imperialismo satânico católico não permitia o desenvolvimento da ciência e atribuiu a peste a castigo de Deus. E assim promoveram a famosa caçada às bruxas. Hoje, a advogada Claire Mitchell, ela lidera um movimento para que se desculpem por crime hediondo praticado contra a humanidade, especialmente contra mulheres. 3.800 mulheres foram acusadas de bruxaria, dentre as quais 2.500 foram queimadas vivas pela Igreja Católica. Numa histórica cilada de Satanás. O diabo, historicamente, tem usado as religiões para ocultar as suas próprias obras. Sabemos também que a famosa Guerra Civil Americana, entre os Estados do Sul e os Estados Unidos, chamados Confederados, e os Estados do Norte, chamados de União, causaram a morte de cerca de 970 mil pessoas. Aonde Satanás entra nisso? Eu vou te contar. Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, entre os anos de 1861 e 1865, num sentimento espiritualmente cristão, resolveu abolir a escravidão negra nos Estados Unidos. Mas os estados do Sul, cuja economia dependia muito dos negros, necessitava da mão de obra negra, não aceitou. E, convencida que foi pelas mentiras de Satanás, reagiu ao sentimento cristão de Abraham Lincoln, dizendo que até a Bíblia reconhecia que negro é um ente amaldiçoado mesmo, para ser escravos. E mencionando a passagem em que Cã, filho caçula de Noé, ao ver seu pai dormindo nu, após ter se embriagado com vinho, zombou do pai, um homem santo de Deus, contando o fato, zombando do pai junto a seus irmãos Jafé e Sem. Irado, Noé não amaldiçoou Cã, não, mas amaldiçoou o filho de Cã, Canaã, que virou negro instantaneamente. Assim, Canaã se tornou o pai da nação africana, para quem acredita nessas coisas. Bom, e isso levou os estados do Sul a acreditarem que era vontade de Deus manter os negros como escravos. Mas vamos deixar os vários exemplos históricos, pois sabemos que por detrás de toda a guerra que o mundo já viu, quem predominava é Satanás. E em seu ministério de enganar a humanidade. Vamos mostrar como ele faz isso, enganando também a cada um de nós, hoje em dia. Primeiramente, devemos tornar claro que Satanás é um dedicado ministro das trevas. E na sua arte de tentador e de enganador, ele conhece bem a alma humana. Nós vemos lá em Gênesis 3, de 1 a 7, vimos que Eva foi a primeira a ser enganada por ele. Porque ela, ao invés de obedecer objetivamente a ordem do Senhor Deus, ela deu ouvido a Satanás, que a persuadiu com falsa promessa, como ele sempre faz,
dizendo que Deus só disse para eles não comerem daquela árvore, porque se comessem se tornariam igual ao próprio Deus. Assim sofreram consequências, né? Pela desobediência espiritual. Cristo, para trazer o seu evangelho no reino dos céus, durante os 42 meses de ministério, até a sua vitória final na cruz, não deixou de ser também tentado pelo diabo. Armadilhas, ciladas e tentativas de fazê-lo desistir de sua missão, né, não faltaram. Lá no deserto, Satanás fez proposta a Cristo, como fez a Eva, tentando apoderar da sua mente. Cristo resistiu Satanás e ele se afastou até o momento oportuno. Tudo como está em Mateus 4, de 1 a 11. E Satanás, em Marcos 4, 6, afirma haver recebido a autoridade de Deus sobre este mundo. E Cristo não o desmentiu, não, mas até pelo contrário. O próprio Cristo o chamou de o príncipe deste mundo. Isso está lá em João 12, 31, também 4, 30 e também em João 16, 11. É que hoje em dia, nas regiões celestiais, todas as vezes que você desobedece a Deus, que se manifesta em você através do Espírito Santo, que Cristo fez derramar sobre a humanidade, sobre nós como seus discípulos, se nós desobedecemos o Espírito Santo, a gente dá legalidade ao demônio e dá ocasião a ele e permissão para ele agir em nossa vida. Pois basta, por exemplo, uma mera mentirinha, por exemplo, e você entra, né, na frequência espiritual de Satanás, onde ele é mestre em dominar a nossa mente. Ele conhece bem a alma humana. Então ele tenta e ocupa a mente até daqueles que oram, mas não vigiam. Assim, a gente é tomado, né, por sentimentos que ele coloca na gente, né? Quando você é tomado pela inveja, avareza, paixão, ciúme, vingança, idolatrias e atrações pelas coisas do mundo, é como se eu estivesse aceitando tacitamente que a justiça e o poder das trevas vem agir na minha vida. É enganoso achar que Cristo, que a vitória de Cristo lá na cruz lhe dispensa de combater o bom combate, que está lá em 2 Timóteo 4, de 7 a 8. O mundo religioso nos leva a permanecer nesse engano e não entender o que quer dizer: quem crer e for batizado será salvo. E assim como é necessário saber que o batismo não é apenas uma simples relação do homem com a água, mas que significa morte e ressurreição, sem o que o batismo nada significa, está lá em Romanos 6,3, igualmente o simples crer e ter fé para nada serve se não for para prosseguir com as atitudes e as obras decorrentes dessa fé. Sem o que a fé, sem a sua respectiva obra, é morta. Isso está lá em Tiago 2,26. Pois Cristo nos diz: por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu vos mando? Está lá em Lucas 6,46. Cristo não criou religião alguma. Aliás, foi contra todo o sentimento religioso que ele disse, né? Chamando os religiosos de filhos do diabo,
e de hipócritas que jeitosamente preferiram guardar os próprios preceitos doutrinários de suas respectivas religiões do que praticar a vontade de Deus. Isso está lá em Marcos 7, 9. Tal verdade chegou ao extremo de os próprios religiosos de 2000 anos atrás o crucificarem, né? Tiago 1,27 ensina adequadamente, adequando-se os ensinamentos dele ao nosso dia de hoje, que a única religião boa e agradável a Deus é amenizar o sofrimento dos que sofrem, né? E nos manter longe das contaminações do mundo. Mas ao contrário, o que nós temos visto? Proliferações religiosas em nome de Cristo, mas dos que não representam em nada do que ele ensinou. Pois sem temor por condenações, omitem preceitos importantes, como está lá em Mateus 13, né, de 47 e 48, onde se diz que seremos contados como peixes que encheram a rede de um pescador, e ele coloca em um cesto os peixes que são bons e descarta os ruins, mas que espiritualmente nós sabemos que o peixe ruim será lançado no fogo do inferno. Também não temem os preceitos de Mateus 25, né? De 31 a 46, aonde é dito, bem-aventurados os bem-vindos, bem-vindos os benditos de meu Pai, porque eu estava com fome, você me alimentou, né? Eu estava com sede, você me deu água, né? Eu estava com frio, você me agasalhou, dormindo na sarjeta, você se preocupou comigo, né? Enquanto hospitalizado e preso, você me visitou. Então, você dirá para o Senhor, quando foi que fizemos tais coisas boas para o Senhor? E ele vai responder para você, foi quando você fez isso para os pequeninos, os meus pequeninos, foi para mim que estava fazendo. Agora, quanto a vocês outros que não fizeram essas coisas, vão para o fogo eterno reservado para o diabo e seus anjos. Sem se falar dessas coisas, os religiosos e a nossa mente enganosa incorrem em erros elementares de se acomodarem onde falsos mestres só falam sobre o que gostam de ouvir os nossos ouvidos. Prosperidade, curas e de coisas que eles coçam o próprio ouvido, como ensina o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 3. Mas se alguém disser, eu não quero saber deste assunto e ficar falando de Satanás, porque até agora eu vivi muito bem sem isso, né? E não me sinto tentado pelo mal, coisa nenhuma. Olha, e dizendo ainda, né? Eu estou feliz no lugar onde congrego e não preciso ficar ouvindo essas coisas. Mas a resposta para isso é muito simples. Se alguém não incomoda Satanás, saqueando-lhe o inferno, socorrendo sofredores e tirando lá do mundo dele, do poder dele, pessoas que estão sob o seu domínio, então também Satanás vai incomodar você, pois ambos estão no mesmo barco, no mundo onde todos morrerão com Satanás. Isso está em 1 João 5,19. O sentimento religioso não dá a ninguém o poder de se livrar da cilada de Satanás, porque Cristo não nos chamou para sermos cristãos, para sermos crentes, para sermos católicos ou evangélicos. Ele nos chamou como discípulos dele. Veja, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem tudo que eu vos tenho ensinado, falando para todos os discípulos. Isso está lá em Mateus 28, né? 19 a 20. Mas isso implica, ao adotar Cristo como mestre, em ter que obedecer, né? Então é preferível ser religioso, crente ou apenas cristão. Bom, na igreja primitiva, os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez na Antioquia, né? Paulo, o pai do cristianismo, adotou o termo, pois eram, até aquele ponto, chamados de judeus dissidentes, ou membros da seita dos nazarenos, mas sempre tendo sempre como discípulo Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios 3:4. Ao contrário do que o sentimento religioso de hoje nos tranquiliza, não é? Que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Né? Mateus 22:11. Pois Cristo nos diz que o reino dos céus deve ser tomado por esforço para os que nele queiram entrar, né? Mateus 11:12, né? Como seus discípulos, nos previne Cristo que nada é fácil e nos coloca numa posição de termos que rompermos com muitos paradigmas, nos levando a incomodar pai, mãe, cultura, né? O que nós aprendemos no berço e tudo que aprendemos com ele, indispondo-nos nós, até contra a nossa própria maneira de pensar, né? Nós temos que nos voltar contra nós próprios. Isso está lá em Lucas 14:26. Concluindo, né? Sobre isso. Como o discípulo não é melhor do que o mestre, temos que apanhar também a nossa cruz e, se quisermos, segui-lo. Ele chega ao extremo de que devemos pensar muito antes de tomá-lo como o único caminho a se chegar a Deus. Isso está lá em João 14:6. E que devemos pensar muito antes disso, dizendo que tal como um homem prudente que ao iniciar uma torre, a construir uma obra, uma torre, uma casa, e ele tem que ver se tem dinheiro para terminar aquilo que começou, para não ser envergonhado. E também um rei que ao declarar guerra contra o outro rei, ele tem que saber se ele tem exército para poder enfrentar o inimigo. Isso está lá em Lucas 14:26-27. Mas alguém pode até dizer, mas não é verdade que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse sim será salvo, né? Como está lá em Atos 2:21, é claro que é verdade, mas sem a coragem de admitir que o seu inimigo e opressor é Satanás, eu lhe pergunto, por que e para o que invocar o nome de Deus, se nem você mesmo sabe do que você quer se livrar? Por isso é que em vários versículos do Evangelho do Reino dos Céus somos despertados para a necessidade de vigiar e orar, sempre, sempre, sempre. Por exemplo, Cristo nos diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Também, na mais comum das orações que devemos praticar com frequência, Cristo nos exorta a pedir a Deus que nos livre do mal e não nos deixe cair em tentação. É isso? Está lá em Mateus 6:13. O apóstolo Tiago nos ensina a resistirmos ao diabo, para que ele fuja de nós. Mas veja que é preciso que tenhamos coragem para sabermos que procede do diabo em nossas vidas. O que procede do diabo em nossas vidas. Temos que saber e admitir.
está lá em Tiago 4,7. Satanás conhece a nossa alma e brinca em confundir a nossa mente. Tiago também nos ensina que para ninguém dizer que Deus está tentado. Pois assim como Deus não pode ser tentado por ninguém, Ele também não tenta ninguém. Mas que somos tentados mesmo pela nossa própria concupiscência. Está lá em Tiago 1, de 12 a 20. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, são tentações despertadas em nós pelo maligno em forma de cobiça, invejas, sensualidades, luxúria, ciúmes, egoísmo, indiferenças para aqueles que são pobres e sofrem, estão morrendo na nossa frente, a gente não está nem ligando para isso. Sentimento de vingança e maus pensamentos, que, por procederem do mal, nos resulta em paixões, frustrações, decepções, depressões, que podem nos levar até a loucura. O apóstolo Pedro também, no mesmo sentido, nos diz para sermos sensatos e vigilantes, porque o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso redor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Diz-nos também para resistirmos firme na fé, seguro que igual aflição e sentimento passa com todas as pessoas no mundo inteiro. Isso está em 1 Pedro 5,8. Então, pergunta-se, será possível que devemos ignorar Satanás a ponto de não ouvirmos o rugido de um leão à nossa volta, né? Pois tudo isso bombardeia a nossa alma o dia todo. Em Mateus 7,18, isso nos ensina a saber de onde procede as coisas boas e as coisas ruins, as nossas ideias ruins e más. Ele diz que a árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode produzir frutos bons. Mas, e se ainda assim não somos corajosos o bastante para admitirmos que tudo isso procede do maligno, então nada adianta sermos cristãos. Pois assim como é certo que sem incomodar Satanás, ele por certo não nos incomodará também, isso está lá mas essa paz, ela não é a paz de nosso Senhor Jesus. Essa paz, essa sensação de paz que a gente tem, ela não procede de Cristo. Porque ele diz o seguinte, eu vos deixo a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá. É como dizer, não dou como o diabo te dá. Pois, igualmente, quando Cristo nos diz, no mundo tereis aflição, está lá em João 16,33, né? Ele fala de luta espiritual e não de coisa material. No mesmo sentido, quando nos manda lá em Marcos 16,17, né? Em meu nome expulsarei os demônios. É porque há demônios a serem expulsos. E para você não pensar que é para você ver demônios só nos outros, Cristo ensina, tirai a trave dos seus olhos para depois retirar o cisco que está no olho do outro. Está lá em Mateus 7, de 3 a 5. Eu vou aqui mencionar um breve testemunho meu, ao lutar esse bom combate, divulgando essa encoberta no Evangelho dos Céus. Eu, com boa saúde, né, graças a Deus, e sem problemas de finanças também, quando me sinto impelido espiritualmente a postar um vídeo novo, preciso vigiar e orar muito mais, pois ciladas do inimigo me perturbam, com ataques a quase me enlouquecer, até que eu descubra aonde eu dei permissão e legalidade a ele para poder agir na minha vida. E aí eu vejo Satanás nas entrelinhas. E aí sim, aí eu invoco o nome de Deus e ele me socorre.
pois o inimigo prefere agir em oculto, às escondidas. Porque quando as trevas não prevalecem quando a luz resplandece sobre elas, né? Está lá em João de 1 a 5. João 1, 5, né? Resumindo, é bem verdade que socorrendo os sofredores, pregando o Evangelho, você estará absorvendo e praticando sentimentos próprios de Cristo, quanto aos que sofrem. Pois quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Não é isso que está lá em Romanos 8, 9? Você passará, portanto, por algum tempo, entrando no mundo de Satanás, a ser incomodado, retirando cativos que estão levados à loucura, pela paixão, pobreza, vícios e aqueles outros subsentimentos que nós já falamos hoje. Você estará levando luz às trevas, roubando Satanás, saqueando-lhe o inferno, né? Restaurando vidas e lutando o seu bom combate. Mas sabendo das reações do diabo, você identificará as suas artimanhas, as suas ciladas. E o resistirá. E resistindo você o vencerá. E vencendo ele fugirá de si. Estará em Tiago 4,7. Espiritualmente, nessa luta contra as trevas, você não deve canalizar o seu ódio e aversão contra bandidos, estupradores, ladrões, assassinos, pois a nossa luta não deve ser contra pessoas, mas contra ciladas do diabo e seus anjos que operam nas regiões celestiais, dominando mentes, dominando pessoas. Exemplo, doença, né? É como uma doença. E a perda gradativa dos prazeres. Isso que eu falei está em Efésios 6, de 10 a 19. Agora, eu quero falar, por exemplo, dar um exemplo, da depressão. A depressão, por exemplo, nós sabemos que é a perda gradativa dos prazeres pelas coisas da vida, pelas coisas do mundo. Eu já tive depressão e o diabo quase me matou. Pessoas se tornam dependentes de obscurantismos espirituais, do candomblé, do umbanda e usuário constante de drogas, sem saberem que são predestinados a Deus e ao serviço do reino dos céus. Pois quando a pessoa é do mundo, o mundo ama o que é seu. E quando não ama, é porque Deus escolheu para si mesmo. Está lá em João 15, 19. Afinal, desenvolver amizade e gosto pelas coisas do mundo é criar inimizade com Deus, né? Está lá em Tiago 4,4. Finalizando, eu quero dizer que não estou ensinando nada ao compartilhar pérolas do Evangelho vivenciadas por mim, como se estivéssemos, né? Eu estou falando como se estivéssemos aqui congregando, como na igreja primitiva, pois Cristo nos diz, serão todos ensinados pelo próprio Deus, está lá em João 6,45. E Paulo, que nos disse, para sejais meus imitadores, ele disse, não aprendi nada com homem algum, está lá em Gálatas 1,12. E o apóstolo João nos diz que não é preciso que homens nos ensinem nada, pois a unção de Deus nos ensinará. Está lá em 1 João 1,27. E em Hebreus 8, 11, está lá a profecia de Deus. O homem jamais ensinará outro homem, pois eu mesmo ensinarei a todos. Bom, até o próximo vídeo. E lhe digo uma coisa, olha, por favor, procure aprender Evangelho no próprio Evangelho, não nas doutrinas, pois igualmente eu te digo
que desses áudios que eu levo para vocês, não ouvi nem aprendi nada de homem algum.